noite a todas as pessoas que acompanham, né, a transmissão dessa aula, né? Dizer que com a aula do professor Tiago Simin, a gente abre os trabalhos deste ano do grupo de Teoria Crítica e Constitucionalismo. É uma felicidade muito grande receber o professor Tiago. O professor Tiago é um interlocutor de muito tempo, muito importante para nós. O professor Tiago é professor assistente do Departamento de Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo de Direito da Faculdade de Direito da UFMG, na área de Filosofia, História e Teoria do Direito. O professor Tiago, ele é doutor em Sociologia pelo Instituto de Pesquisa Social e pelo Instituto de Sociologia da Universidade de Frankfurt. Ele coordenou o Grupo Internacional em Teoria Crítica de 2018 a 2021 e o Grupo Teoria Crítica da Sociedade e Filosofia Social de 2022 a 2023, são grupos permanentes de pesquisa e extensão no Instituto de Pesquisa Social. Bom, quem conhece o Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt sabe que nós estamos falando aqui da Escola de Frankfurt e da teoria crítica da sociedade, né? O professor Tiago, ele foi diretor, né, membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Pesquisadores em Sociologia do Direito, né, editor adjunto da Revista Brasileira de Sociologia do Direito, e em 2024 ele publicou pela editora Campus de Frankfurt, em Nova York, a sua tese de doutorado, com base na qual justamente ele fará a sua conferência essa noite. Tese essa inédita em português, sobre o valor do trabalho, né, o princípio do mérito nos conflitos trabalhistas entre centro e periferia, e teve o prefácio justamente dos seus orientadores, né, o Stefan Boswick e o Axel Honneth, enfim. O professor Tiago, ele é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e cursou mestrado também na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. De tal maneira que a gente tem, digamos assim, um diálogo de muito tempo, desde a época em que o professor Tiago era aluno de graduação, né, e um brilhante estudante de mestrado, e aí depois ele vai fazer o doutorado em Frankfurt, de tal maneira que é uma felicidade muito grande poder recebê-lo, e então eu passo a palavra a ele para a sua exposição, agradecendo mais uma vez pela oportunidade que ele nos dá de poder ouvi-lo, abrindo então os trabalhos do grupo desse ano. Muito obrigado. Tiago, está com você a palavra. Muito obrigado. Eu que agradeço muito. É uma honra para mim estar aqui nessa aula inaugural, né, Desculpa, meu computador tinha travado aqui. Nessa aula inaugural, né, do Grupo de Estudos de Teoria Crítica e Constitucionalismo da Faculdade de Direito e Ciências do Estado da UFMG. Queria agradecer muito, em especial, pelo convite muito generoso, professor Marcelo Catoni, que me chamou de interlocutor, mas eu, na verdade, fui influenciado, né, diretamente por ele na minha graduação, no meu mestrado. Talvez depois da minha orientadora, a pessoa que mais teve influência aí sobre os meus interesses de pesquisa, a minha própria pesquisa, né, contribuiu diretamente, participei de grupos de estudos, fiz as disciplinas do professor Marcelo Catoni, ele foi da minha banca de TCC, foi da minha banca de mestrado, só não foi da banca de doutorado, porque eu não pude chamar membros externos, mas, enfim, de tal forma que também né, isso é uma honra para mim poder não só voltar para a UFMG agora como professor, mas também poder reencontrar o professor Marcelo Catoni, ainda mais nessa ocasião de apresentar a minha pesquisa, né? Então, muito feliz por isso. Como o professor já disse, né, eu vou apresentar aqui o resultado da minha pesquisa de doutorado, né, que eu fiz lá em Frankfurt, na Universidade de Frankfurt, e no Instituto de Pesquisa Social, que faz parte da universidade, mas não atribui títulos, né, por si, na verdade, sempre faz doutorado em algum lugar e está, de alguma forma, residente lá, né, eu fiquei residente lá durante os 4 ou 5 anos que eu fiz doutorado, eu demorei um pouquinho mais, e publiquei esse livro, né, que em português seria intitulado O Valor do Trabalho, né, por isso que essa palestra também, essa conferência tem o título de O Valor do Trabalho, né, apesar das confusões que isso pode gerar,
é um texto sobre a questão do mérito, né, nos conflitos trabalhistas. Então, o título do livro, em português, seria O Valor do Trabalho, o Princípio do Mérito nas Lutas Trabalhistas entre o Centro e a Periferia. O livro está aqui, né, vou mostrar. Ele está... é um livrinho que tem o resultado da pesquisa de uma forma bem, digamos, singela, assim, não tem grandes teorizações, na verdade. No final, talvez eu teorize um pouco, como vou tentar fazer aqui nessa fala, mas é um livro de sociologia, assim, é um livro que é o resultado, né, um relatório de uma pesquisa empírica. Como o professor Marcelo Baratoni disse, ele é um livro que tem um prefácio dos meus orientadores, também um prefácio que apresenta, né, o livro, né, como eles, de alguma forma, contribuíram, né, como leitores também, né, mas também na orientação e na banca, eles tiveram também condição de extrair algumas coisas que eu não tive. Assim, uma percepção, digamos, de quem está de fora, né, que na época foi possível por eles. Mas, de todo modo, eu pretendo, em algum momento, publicar esse livro em português, e aí ele terá acesso, aí estará acessível também a quem não tem acesso ao alemão. Uma questão que eu tinha conversado com o professor Marcelo antes, né, é a tradução do termo Leistungsprinzip, né, esse termo, ele é um termo que é utilizado na Alemanha, muito comum no debate público sobre a questão do mérito, mas a tradução literal para o português seria algo como desempenho, né, o princípio do desempenho, o princípio do desempenho diferenciado, como diz, por exemplo, o Gessé Souza. Alguns tradutores do Ronit usam desempenho também, outros usam mérito, a depender do livro. Então, eu acho que o termo mérito é melhor só porque o uso de mérito é mais adequado. Assim, ninguém que fala Leistung na Alemanha está pensando que é um conceito muito filosoficamente específico e, enfim, ele é utilizado como no contexto, como eu disse, político, né, e na esfera pública, de uma maneira muito cotidiana. Assim. Então, eu acho que mérito é mais apropriado nesse caso. Né? Então, como eu disse, eu vou tratar da questão do mérito e tratei, né, na tese da questão do mérito. E esse meu interesse no mérito, ele vem de dois lugares diferentes, né? Por um lado, os estudos raciais, né, com os quais eu trabalhei na graduação e em parte também no mestrado, né? Sobretudo porque alguns aspectos ideológicos da opressão racial, né, tanto atual quanto passada no Brasil, mas sobretudo atual, passam por uma individualização da responsabilidade, pela ideia de merecimento, né, o debate sobre cotas raciais, a ideia de mérito, né, sempre apareceu e reapareceu por muitas vezes, e vem também, por outro lado, né, meu interesse no tema do mérito, vem também da teoria do reconhecimento, que acaba lidando com a questão do mérito, né, ou nas formas de reconhecimento no mercado de trabalho, naquilo que ele chama de estima social, ou seja, né, como as nossas contribuições sociais são valorizadas na dimensão do trabalho, né, e a isso também se convenciona chamar em um lugar ou outro de mérito, né, então acabou vindo da confluência desses dois interesses, né, eles não estão também tão distantes, né, porque no final das contas a gente ainda está falando do lugar próprio, né, do tipo de contribuição que é valorizado numa sociedade, né, então, a questão racial no Brasil e a questão do reconhecimento, elas são muito próximas também. Eu fiz, então, uma pesquisa, como eu disse, que ela é sociológica, ela foi um estudo empírico, né, de sociologia do trabalho, né, porque justamente eu acho que o âmbito do trabalho, o mundo do trabalho é um lugar privilegiado para a gente acessar essa normatividade, né, do mérito, mas também outras, né, a questão da igualdade, a solidariedade, enfim, a senioridade, o princípio da necessidade, das carências, enfim, isso tudo aparece, né, de uma forma ou de outra no mundo do trabalho, né, e para isso eu acabei tendo que lidar muito pontualmente com um debate na tradição da sociologia do trabalho alemã, né, que lida com essa dimensão normativa mais fortemente do que eu acho se lidou aqui no Brasil. Isso não é um problema, eu digo assim, da tradição sociológica aqui, de forma alguma, né, a gente tem uma grande tradição de sociologia do trabalho, mas no final das contas, fazendo doutorado lá também, eu fui obrigado a me inserir nesses debates e acaba que pode ser que tanto esse livro, né, e a minha fala, elas estejam muito situadas nesse debate um pouco alemão. Eu tento tirar isso, um pouco essa característica, né, pensando nas conclusões disso para o nosso debate aqui no Brasil, né, eu acho que eles existem, né, mas isso também sempre me deixa assim, uma dúvida assim, sobre a tradução ou não desse livro aqui para o público brasileiro. Né? Eu acho que vou fazê-lo,
mas, como eu disse, tem um debate muito interno na sociologia do trabalho alemã, que seria, talvez, interessante que eu reconstruísse, de alguma forma, assim, né, adicionalmente à publicação do livro. De todo modo, tem um debate mais amplo, primeiro com a sociologia industrial, né, chamada de sociologia industrial, que se tornou depois uma sociologia do trabalho, na Alemanha, né? O Instituto de Pesquisa Social, Marcelo, se muita gente esquece, né? Mas ele teve um momento na década de 70, estou até pensando em escrever sobre isso no futuro, que ele foi, né? Em cujos diretores foram autores da sociologia industrial, né? O Ludwig von Friedburg, por exemplo, ele era, né? Trabalhou com a ideia do clima empresarial, do clima dentro da indústria, né? Da empresa. Em 63, por exemplo, ele tem um texto sobre isso. O Gerhard Brand também foi diretor do Instituto, também na década de 70, escreveu muito sobre sociologia do trabalho. Tem figuras como a Regina Becker-Schmidt também, como uma feminista muito importante da década de 70, que escreve sobre trabalho, né? Então, assim, tem todo um ambiente, no final da década de 60 e durante toda a década de 70, de estudos no Instituto de Pesquisa Social de Sociologia do Trabalho. E esses estudos continuam, de alguma forma, depois disso, mas, de alguma maneira, a gente pensa no Instituto, né, digamos assim, depois da saída do Adorno, né, de Horkheimer, né, enfim, a gente pensa na transição, né, de alguma forma, algum momento meio turvo, em algum momento surge o Honneth, né, mas tem esse momento aí, né, nesse meio do caminho, e que traz estudos muito interessantes sobre como analisar, né, as concepções de sociedade, as imagens normativas que tem das empresas, vamos dizer assim, mas também em relação à mentalidade dos trabalhadores, né, e trabalhadoras. Daí também sai toda uma tradição, né, que vai lidar com essa questão especificamente normativa no trabalho, né. Um dos livros aí que foram mais importantes para mim é o livro do Klaus Hofer, né, com quem o Habermas trabalha, né, ou que trabalhou com o Habermas mais tarde em Stamberg, mas que nessa época, em 69, publica um livro que foi a tese dele, que chamava O Princípio do Mérito e o Trabalho Industrial, em 69, né? E essa tese é muito importante porque ele vai analisar justamente essa dimensão normativa no mundo do trabalho a partir da ideia de mérito, já em 69. Mas tem outros autores, o Neckel, que é um pouco mais recente, o Mendes, Kratz, eu posso, assim, esses nomes eu posso, eles estão no meu livro, mas também eu posso depois comentar um pouco sobre eles, não vou me alongar muito. E também, se a gente for pensar de um autor da tradição francesa, tem o François Dubé também, né, nesse livro que chama Injustiças, né, vai estar espelhado aí para vocês, que é um livro em que ele trabalha com o sentimento de injustiça, né, na experiência de desigualdades no mundo do trabalho, e discute um pouco a questão do mérito, né, mérito, autonomia, igualdade. Então, assim, acaba que eu tenho que lidar e dialogar com esses trabalhos, né, para tentar entender, a partir de uma perspectiva sociológica ainda, como funciona, né, a pesquisa sobre essa normatividade no mundo do trabalho. Além disso, tem vários estudos, como eu disse, sobre os trabalhadores na indústria, né? Assim, o Popitz, por exemplo, que é um autor alemão da década de 50, ele fala como que os metalúrgicos, né, tinham uma imagem de sociedade em que eles eram valorizados, né, que o trabalho manual era um trabalho importante, não intelectual, e que isso tem alguma consequência até hoje, assim, na sociedade alemã e em muitas sociedades industriais, né? Enfim, não vou ficar mencionando aqui todos os autores e autoras, mas a Friedrich Ball, né, que trabalha com proletariado de serviços mais atualmente, o Klaus Dörr, que tem alguns livros aqui no Brasil, né, vai trabalhar com a ideia de expropriação, financiarização e a relação com sindicatos. A Friedrich Haderin trabalha com a questão do trabalho da alienação digital, enfim. Então, tem assim uma forte tradição. No Brasil também tem, né? Não estou falando isso, mas na Alemanha tem uma forte tradição, né? Que eu tive que, de alguma forma, lidar na minha tese, com vários debates sobre essa dimensão normativa do trabalho, né? Não por último, a sociologia das elites e das desigualdades também é muito importante aqui. Mas eu vou já passar né, a exposição mais detidamente, sem dar essas grandes voltas, em razão do tempo. Então, alguns desses estudos sociológicos, eles trataram mais ou menos da dimensão normativa do mérito ligada ao trabalho, como eu mencionei, né? No final das contas, a estrutura do trabalho tem uma relação direta com a ideia de mérito, né? É lá que ocorrem as principais disputas sobre o seu sentido, a distribuição da maior parte dos bens materiais e simbólicos, né? Então, nas sociedades capitalistas, ainda mais, né, é na esfera do trabalho que
que esses bens materiais simbólicos são distribuídos, né? Até porque muita coisa passa pelo dinheiro, então, no final das contas, até prestígio passa a ser representado com dinheiro, né? Então, essas duas dimensões também ficam, de alguma forma, misturadas. De todo modo, um trabalho sociológico sobre mérito, percebam, eu não estou debatendo aqui o mérito do ponto de vista filosófico, né, da uma filosofia política, como vários autores fazem de forma muito interessante, mas eu estou tentando abordar a questão do mérito de uma perspectiva da sociologia do trabalho, né? A operacionalização desse estudo, né, ela é possível a partir, eu entendi, né, a partir desses outros estudos, com uma abordagem através da divisão analítica dos elementos do mérito, né? Então, a crítica do mérito como ideologia, que se apresentou inicialmente, né, na minha pesquisa teórica inicial, antes de eu ir para a empiria, né, ela pensa, sobretudo, aí eu que categorizei assim, em três modelos de crítica do mérito, né? Ou seja, o mérito é ideológico, ou pode ser visto como ideológico por três motivos diferentes, né? Um primeiro tipo de crítica ao mérito é a crítica fática, ou seja, dizer que o mérito ele não corresponde às relações fáticas, que a economia nos mostra, né, o Piketty vai mostrar, que a maior parte das pessoas que, digamos, estão nas elites hoje são das mesmas famílias que estiveram antes, ou seja, a herança determina mais do que, digamos assim, algum desempenho no mundo do trabalho, né? A sociologia das elites também, o Hartmann, né, e de certa forma o Bourdieu vai trabalhar com essa dimensão da classe social também, mostra como que, na verdade, as classes sociais são muito mais estanques do que a gente imagina, né? Ou tem outros elementos que não a tornam tão móveis quanto parecem, pelo menos não como o discurso apresenta, né? Essa é uma primeira forma de criticar o mérito, falar, o mérito não existe de fato, né? Então, assim, isso não abre nenhuma possibilidade de estudo sociológico no final das contas, né? O estudo econômico, sim, e dependendo da sociologia, a sociologia das elites também tem uma resposta para isso, tem um campo para isso, mas não para a sociologia do trabalho, né? Uma segunda forma é um tipo de crítica ou negação, né, categórica do mérito. Vai dizer, olha, o mérito ele não tem como existir na sociedade capitalista, porque a divisão do trabalho ela é tão complexa que a gente não tem como medir, né, ou intermediar trabalhos qualitativamente diferentes, né, e retribuí-los, né, de uma forma justa, né. Quem faz isso, né, é o mercado, né, ou seja, a partir, e aí sim, né, são estudos que têm uma inspiração mais marxista, né, né, é o mercado que funciona na forma da equivalência, né, e que vai aproximar de acordo com uma regra de mercado, né, não tem exatamente, não existiria necessariamente uma regra de justiça aqui por trás, né? Então, a equivalência, né, que o mérito provoca seria uma espécie de abstração real, como diz o Zon Rettel, né? Assim, ela não é algo que de fato corresponderia, né, a uma possibilidade de mensuração efetiva da contribuição de cada um, né? Além assim, né, além enfim, para além dessa crítica, né, a gente tem uma terceira crítica, quer dizer, antes de falar isso, né, um dos autores que trazem um pouco dessa crítica é o próprio Klaus Hofer, né, mas ele também abre a possibilidade de uma crítica mais analítica, o próprio Klaus Hofer, por isso que eu acho que esse texto é um texto central, assim, como debate dessa questão do mérito, né. Então, uma terceira forma de criticar o mérito que eu encontrei antes de ir para a minha empiria, né, foi justamente uma observação analítica do mérito, como eu disse, né. Por exemplo, alguns autores, aí antes de falar do Klaus Hofer, né, como o Peter Berger ou Reinhard, na verdade, Krekel, eles lidam com o mérito a partir dessa dimensão da tríade meritocrática. Eles já estão criticando de início, né, e dizem que tem ali uma concepção, né, em que vai corresponder três aspectos, né, que vão de alguma forma andar conjuntamente nessa concepção de meritocracia, que é a qualificação, né, junto com a profissão, o cargo, a posição, e, por outro lado, a remuneração, né. E eles dizem que isso é ideológico também. Mas o Klaus Hofer, ele faz uma coisa que eu acho que é mais interessante, né. Ele vai, de alguma forma, destrinchar quais são os critérios, né, avaliativos do mérito, né, para conseguir tentar entender qual que é a relação entre eles, né, e quais concepções normativas existem em torno da percepção da valorização do trabalho, né. Então, ele vai dividir o mérito entre entre duas dimensões, sobretudo. Uma dimensão que é uma dimensão do esforço,
daquilo que a gente coloca no trabalho, né? E uma dimensão do resultado, daquilo que a gente entrega do trabalho. Então, ele vai dizer o seguinte: o esforço, né, aí a gente pode ter critérios como jornada, né, ou seja, quanto maior a jornada, mais a gente, né, mais a gente tem que receber, né, como remuneração, a qualificação, a carga ou sobrecarga, a responsabilidade, né, são todas formas, digamos assim, de esforço, né. Enquanto o resultado, né, produtividade, o tipo de serviço prestado, a importância econômica da atividade, né, a relevância social daquela atividade, são todos elementos que têm a ver com o resultado, com o que se entrega. E ele diz que, na verdade, isso provoca para o mérito um dualismo insustentável, assim, porque as duas concepções elas estão em lugares muito diferentes. Então, são esforços diferentes que geram resultados diferentes em atividades diferentes, né? No final das contas, a resposta dele é que na verdade, a gente não tem uma saída para isso, né? A gente não tem como pensar mais, né? Como se pensava em outra época, uma relação entre esses dois lados, que para ele era possível antes da indústria na década de 60. Né? De todo modo, o que eu extraio disso para a minha pesquisa e não só eu, né, assim, na verdade, vários autores desses que eu mencionei, o Neckel, o Mendes, o Kratza, o Foswinkel mesmo, o Hermann Kossiba, o que eles extraem dessa discussão que a gente consegue ter alguns tipos, né, para fazer uma análise dessas concepções meritocráticas na sociedade, né? Seja entre trabalhadores e trabalhadoras, seja enfim, dentro da sociedade civil, enfim. Então, a gente se passa, né, e eu acho que é interessante, né, a ter um instrumento que é justamente a gente pega essas categorias, né, então, as categorias de esforço, né, sei lá, como eu disse, né, tempo de trabalho, carga, né, para tentar analisar um discurso, né, e, por outro lado, os resultados. Tá? Então, sobretudo essa última forma, né, essa terceira forma que está lá no Clausewitz, de abordar o mérito, eu acho que é passivo no estudo sociológico próprio, né, da sociologia do trabalho, que se baseia nos sentimentos de injustiça dos trabalhadores e trabalhadoras. O objetivo da minha pesquisa, então, tem relação direta com esses conflitos trabalhistas, né, como eu disse, injustiças que são articuladas coletivamente, e esse me parece um espaço privilegiado para explorar tanto os sentimentos de injustiça, por um lado, quanto os padrões de justificação do próprio princípio do mérito. Né? Então, tentei aqui partir dessa praxis, né, política, né, do conflito social, apesar da gente saber que ela também envolve uma dinâmica própria, né, e eu precisei também me envolver nessa complexidade, né, da relação entre aquilo que é o sentimento de justiça dos indivíduos e aquilo que é formulado depois de forma comum, por exemplo, por sindicatos, né, ou não por sindicatos, mas em lutas trabalhistas também que não envolvem sindicatos. Enfim, essas situações de conflito social, né, o próprio Luc Boltanski e o Thévenot, por exemplo, falam lá desse como um locus, né, muito interessante, tanto para a consciência, articulação, justificação sobre os critérios, sobre esses critérios, né, como esses critérios são formados, né, formulados e melhor expostos. Então, pensar a justiça a partir das injustiças, que é uma ideia que está no Honneth também, e está no François Dubé, nesse livro que eu mostrei aqui, né, no Injustiças, é uma ideia que eu acho que é muito interessante, profícua, também sociologicamente, não só filosoficamente, né. No caso da Alemanha, é interessante que se diz muito no contexto de lutas trabalhistas a seguinte frase, assim, se dizem assim, Meine Arbeit ist Mehrwert, né? Ou seja, assim, meu trabalho é ou tem mais valor, né? Então a ideia do valor do trabalho aqui vem um pouco desse dito, né? No Brasil aparece mais a ideia de valorização do trabalho, então o valor do trabalho, a valorização do trabalho aqui, eu estou jogando um pouco com essa frase que é muito recorrente, que aparece muito nesse contexto, né? Então, e é interessante essa frase, né? Porque esse meia-vert, também o meia-vert também, se a gente juntar, é o mesmo termo que se utiliza para o mais-valor lá do Marx, né? Então, ou mais-valia, né? Dependendo da tradução. Então, assim, eu acho interessante esse jogo também para pensar, também na percepção da valorização do trabalho, né? Essa percepção normativa, né? No Brasil, como eu disse, se diz mais valorização, mas a ideia aqui é parecida, né? Então, a minha pergunta é, assim, o que exatamente deve ser valorizado, assim, entre aqueles elementos do mérito que a gente falou, né? É a qualificação? É a carga ou sobrecarga de trabalho manual? É a relevância social? É a experiência, a produtividade, né? A responsabilidade? Esses elementos e outros que são possíveis aqui, né? Eles estão exatamente, enfim, aquilo que é visto como esforço e aquilo que aparece como resultado. Eles estão nessas duas dimensões, eles podem ser alocados nessas dimensões também.
como eu disse, a dimensão do esforço é aquilo que a gente, né, digamos assim, coloca no trabalho, é também chamada de input, né, e a do resultado é aquela de output, né, aquele que sai, né, aquele que é entregue. Então, tem a gente analisar esses padrões pode ser interessante para entender concepções de justiça, ideologias, né, manutenções, tendências. Essa que é a minha ideia. E também pensando no entorno normativo, né, nas fronteiras e sobreposições com outros princípios, né, que aparece muito também, né, ideia de solidariedade, igualdade, senioridade, necessidades, carências, como eu mencionei antes. Metodologicamente, eu vou passar muito rápido por isso, porque eu quero falar dos resultados. Eu fiz uma comparação entre Brasil e Alemanha, né? Ela, é claro, ela foi muito oportuna, porque eu estava na Alemanha e tinha acesso ao contexto brasileiro, mas também ela tem como ideia, né, que a gente consiga se debruçar sobre a normatividade, tanto no centro quanto na periferia da modernidade capitalista. A gente sabe que a Alemanha é um centro específico e o Brasil é uma periferia também específica. Mas o estudo comparativo, né, a partir dessa, né, de dois casos aqui, né, ele envolve tanto um estudo primeiro em cada um dos contextos, separadamente, depois a comparação, e no final das contas a comparação é sempre muito interessante para como enfim, para perceber aquilo que atravessa, né, aquilo que é diferente, aquilo que é semelhante, em cada contexto. Né? Então, a gente consegue ganhar muito na análise a partir de comparação, por isso que eu achei a ideia interessante também de fazer essa comparação. Ela possibilita a compreensão dessas características, né, de elementos que atravessam, por um lado, e outros que são mais específicos. E aí, essa comparação ela também tem base não só a análise dos dados empíricos que eu levantei nos dois lugares, mas também das estruturas do trabalho, né, históricas e atuais, né, e as consequências disso para as pretensões normativas, como eu mencionei. O material empírico do meu trabalho, ele tem tanto entrevistas quanto documentos, né? Eu realizei 22 entrevistas no total com especialistas, né? Especialistas não são pessoas que estudaram o tema, não, são pessoas que estavam envolvidas, né, nos conflitos, né? Então, normalmente alguém da estrutura sindical, alguém que organizou, uma liderança, e, né, para cada caso selecionado, no caso, foram 11 casos na Alemanha e 11 no Brasil, sobre greves que ocorreram entre 2013 e 2017 em diferentes setores, né? Desde setores como educadores de creche, né, a greve das creches, no caso, na Alemanha, que foi muito importante, pilotos, garis, no caso, no Brasil, né, trabalhadores do correio, médicos, ou seja, diferentes níveis de qualificação, diferentes setores, empregados do comércio, varejista, profissionais de enfermagem, como eu disse, professores, trabalhadores da indústria automobilística, indústria petroquímica, mineração e construção civil. Basicamente, esses foram as pessoas, assim, os campos que eu levantei dados, né? Como eu disse, mais dados, tanto entrevistas quanto dados documentais. Eu selecionei entre eles, né, 2 casos em cada país que eu acho que foram mais representativos de alguma coisa para fazer uma análise mais aprofundada também, no segundo momento. Foi uma pesquisa qualitativa. No Brasil, eu fui em Recife, Salvador, aqui em Belo Horizonte, São Paulo, São Bernardo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. E na Alemanha, eu tive que fazer algumas, né, as entrevistas que fiz em Berlim, Stuttgart, Frankfurt, Magdeburg, Hamburg, Nuremberg, Dortmund, enfim. Então, só para dizer, né, eu tentei espalhar um pouco, né, tanto em relação a nível de qualificação, quanto regionalmente, para ter, claro, é uma pesquisa qualitativa, ela não tem a pretensão, né, de dar um salto, né, populacional, mas a gente tem pelo menos essa ideia de uma representação um pouco mais ampla para selecionar os casos que a gente achou que dariam aquilo que a gente chama de um ganho epistemológico, né, que daria uma análise um pouco mais aprofundada, né. Então, eu usei como método de análise aí, a análise de conteúdo qualitativo, né, com base num autor alemão, mas que é muito inspirado também na teoria crítica, né, o Krakauer, né, ele usava, né, ele foi um dos que criou esse método para a área da comunicação, e ele é um método ainda muito utilizado, análise de conteúdo qualitativo, né, e usei um programa também que é o MaxQDA, mas enfim, ele é um programa pago, quem não tiver aí financiamento pode usar o Qualcoder também, que é gratuito, mas que ajuda muito na pesquisa. O meu tempo é limitado, então não vou ficar passando pelas pequenas conclusões da empiria até conseguir chegar nos argumentos ou nos argumentos, né, mais teóricos, mais amplos. Eu vou já passar para a análise mais geral mesmo, tá? Para eu não me demorar muito. Então,
Antes de expor a argumentação principal do meu trabalho, eu devo relembrar aqui vocês dessas duas dimensões também que foram amplamente discutidas no princípio do mérito, como eu disse, a dimensão do esforço, né, e a dimensão do resultado, né, do esforço que envolve qualificação, jornada, capacidade, conhecimento, carga de trabalho, enfim, experiências, né, exigências laborais, responsabilidade, e a do resultado que envolve produtividade, lucro, né, contribuição relevante, que tem a ver com aquilo que é entregue, como eu já mencionei antes. Então, a minha tese vai partir muito dessa distinção, das variações nesses dois contextos, né? A partir da análise da matéria empírica, né, do material empírico, eu pude constatar que nos conflitos trabalhistas alemães, né, existia uma maior tendência em mobilizar a dimensão do esforço, né, em especial categorias já padronizadas, né, já estabelecidas, como qualificação prevista nos acordos trabalhistas, ou então as formas de equiparação e correção salarial, né? Enquanto os conflitos brasileiros tinham uma tendência maior a introduzir debates mais abrangentes sobre a relevância do mérito pela produtividade, lucratividade e relevância social. Então, uma tendência mais por resultado e uma tendência maior de diferenciação também. Em vez da qualificação formal, assim, a equiparação, a igualdade no tratamento, os casos no Brasil, né, eles enfatizaram a dimensão coletiva do resultado, o que foi muito interessante, né, uma coisa que apareceu muito nas greves de trabalhadores menos qualificados, e critérios de avaliação também menos padronizados, né, como experiência, que é uma coisa que não é muito padronizada, algumas exigências também específicas, a reivindicação de trabalho, da igualdade formal no trabalho, que na Alemanha é considerado como algo evidente, que aparece basicamente em toda greve, até aquela que não é sobre igualdade formal, eles conseguem um argumento de igualdade formal, ela não é tão forte no Brasil, né? Nem a equiparação, assim, profissional, ela é tão forte aqui. Isso aparece também em pautas semelhantes, né, entre os países, nas quais os alemães argumentam com a igualdade, enquanto os brasileiros com a diferenciação, né? Então, alguns casos muito claros, assim, muito próximos, em que, digamos assim, os alemães vão olhar meio que para o lado, falar assim, olha, a mesma pessoa, né, em outra empresa ou em outra região está ganhando mais, e nos casos brasileiros a pessoa olha meio que para baixo, do ponto de vista da escala salarial, né, e da classe social também, né, falando que, na verdade, aquele emprego é um emprego muito mais qualificado, né, e muito diferenciado, né, essa ideia do diferenciado aparece também muito em relação a um trabalho simples. Então, tenta sempre se distanciar um trabalho simples manual. Tá? Estou falando como tendência, tá, gente? Tendência geral. Esse esforço, então, de se distanciar da imagem de um trabalhador que possui uma atividade manual simples, né, um trabalho corpóreo, braçal, né, simples, também, frequentemente, como eu disse, né, é algo que é mais frequente nos casos coletados no Brasil e bem menos manifesto na Alemanha. Né? Lembrando que o que é tido, né, como trabalho manual simples nem sempre é um trabalho simples, né? Isso é sempre uma designação que leva em si já uma concepção do que é simples, do que é complexo, com base na qualificação formal, normalmente. Tá? Mas claro que esses trabalhos envolvem, claro, um conhecimento, uma prática, uma experiência, né? E um aprendizado também. Eles não são desqualificados, como se diz, só porque formalmente eles não têm exatamente essa designação. Então, as perguntas que eu levantei a partir desses resultados provisórios, assim, é justamente o que explica essa inclinação a critérios padronizados de avaliação do esforço da Alemanha, né? Ou seja, avaliação do esforço e não do resultado, né, na Alemanha. O que explica as maneiras de argumentar tendencialmente baseadas mais na igualdade formal. E o que explica essa preferência pela orientação aos resultados nas reivindicações, né, de trabalhadores e trabalhadores brasileiros, né? Ou seja, mais para o resultado, e além disso, a tendência, né, a diferenciação e o distanciamento dos trabalhadores, essa distância que aparece ser criada, né, tem que ser criada em relação a trabalhadores braçais simples, né? Por que isso é tão importante? Eu entendo, no final das contas, que tem duas diferenças centrais, assim, que ajudam a elucidar o sentido do mérito em cada uma das sociedades, né, com base nesses resultados da minha análise empírica. Né. Sem, claro, dizer, não, a sociedade alemã, né, é mais avançada, porque ela pensa igualitariamente, nada disso, né, gente? Na verdade, a gente sabe muito bem, enfim, isso tem um contexto muito diferente, né, e está longe de, assim, não estou falando exatamente que é um modelo a ser seguido, né. Então, quais são os dois elementos aqui, as duas diferenças centrais aqui que eu entendo? Primeiro, a primeira questão, né, é uma diferença na história da estruturação do trabalho, que é a história industrial
no caso dos países centrais, né, especificamente na Alemanha, apesar de uma industrialização diferente de outros países na Europa, ele também foi, né, foi um país que teve um grande, né, um longo momento, né, de algumas décadas, pelo menos, né, de uma industrialização que foi, enfim, que impulsionou a economia, né, e que ocupou a maior parte dos postos de trabalho, né, de uma boa época, sobretudo na sociedade de massas, né, no início do século XX, nisso que a gente chama do Fordismo, Taylorismo, né. E, por outro lado, a reprodução da estrutura da desigualdade, ou seja, o que a desigualdade, as diferentes desigualdades provocam do ponto de vista normativo. Então, eu falo primeiro né, da história industrial, como um desses fatores que eu entendo que pode ter sido, né, parece ter condicionado esse tipo o tipo de resultado que eu encontrei na minha pesquisa, né, com base na reconstrução histórica das formas de organização do trabalho, né, tanto os países industriais centrais, né, quanto no Brasil, eu afirmaria aqui que a significância dessa orientação à normativa ao esforço, no caso alemão, pode ser atribuída à sua história industrial, né. Então, no curso do processo de racionalização fordista, taylorista, foram introduzidas novas técnicas de trabalho que tornaram possível uniformizar o resultado de um esforço do trabalho, né. Então, a relação entre esforço e resultado, ela foi de alguma forma, mais calculável nesse momento histórico aí. Com base nisso, desenvolveram-se critérios mais precisos, né, de mensuração e de avaliação de esforço, né, o que tornou, de alguma forma, a relação entre esforço e resultado um pouco mais precisamente calculável. E aí, eu me vali muito no estudo histórico, né, de uma historiadora alemã, que é a Nina Ferhain, né, que ela teve, enfim, a tese dela de livre docência, né, e também vários textos sobre a questão do mérito, né? E ela chama a invenção do mérito, né? E ela diz que essas operações de mensuração, né? Ela diz com base nas fontes, né? São muitas fontes, assim, é um trabalho muito interessante. Essas operações de mensuração, né? Individual são atribuíveis, né, que são atribuídas ao princípio do mérito, elas surgem apenas na era industrial de massas, ou seja, por volta dos anos 1900, né? Na passagem para os anos 1900, né? Ela fala que esse pensamento quantificador do mérito, e ela que usa esse termo, né, também pode ser observado nessa época em outras áreas, tanto nos esportes, passam a se racionalizar dessa forma também, a educação, a ciência, os primeiros testes de QI são dessa época, né? Então ela diz, olha, essa ideia de que o mérito é moderno, assim, são das revoluções, que tem a ver com a igualdade formal, não é tanto assim. Né? Essa primeira fase do mérito, né, o mérito que tem a ver com a igualdade formal, uma distribuição com base naquilo que a pessoa fez, e não com base no título nobiliárquico, ou na posição social, né? Essa ideia é uma ideia que é construída posteriormente, né? Inicialmente é só uma igualdade formal. A ideia de que vai corresponder, né? A gente vai calcular o que um trabalhador fez, né? E conseguir, com base nisso, retribuir, né? Essa ideia de mérito, da calculabilidade, quantificação, ela é muito própria do início dos anos 1900, né? Então, ela traz isso e tenta comprovar com base nas fontes. Eu até publiquei um texto sobre isso, especificamente, acho que foi 2024, né, faz 2 anos já, na revista Lua Nova, que vai falar desse sentido do mérito ligados à estrutura do trabalho. E lá eu falo muito bem, assim, de quais são as características desses 3 momentos, né, o mérito ali antes dos anos 1900, que nem existia o termo, mas vamos pensar que já era uma ideia, né, de que, na verdade, a distribuição dos recursos, né, dos bens, né, eles não estariam com base em herança, ou seja, uma ideia de igualdade formal. Um segundo momento que tem a ver com essa retribuição do desempenho individual, né, da performance, que surge aqui, segundo a Nina Ferhain, em torno dos anos 1900, e uma terceira de um mérito mais voltado para os resultados, que é uma concepção mais neoliberal, né. Mas, enfim, isso eu trouxe nesse texto, não é o que eu vou falar hoje, é só uma parte do meu trabalho. Então, embora as formas de trabalho posteriores às sociedades industriais e taylor-fordistas já não tenham permanecido tão padronizáveis, como a gente sabe, essa experiência, né, faz parte do cotidiano de países industrializados, né, faz parte, digamos assim, do seu mundo da vida, né, e ainda se mantém significativa nas formas de regulação das políticas do mérito, bem como nas expectativas normativas dos trabalhadores. Na Alemanha, a persistência dessa orientação normativa pode ser empiricamente constatada até hoje, como encontrei nos dados, ou seja, essa pretensão de ter padronizado, né, o seu esforço como base para calcular o seu merecimento em relação ao salário, ou seja, abdicando completamente de qualquer resultado, né? Ou seja, tem a ver diretamente com a história industrial, você tem que preocupar em ir lá e fazer alguma coisa numa máquina, né? A produção é um assunto, o que foi produzido, o que vai ser vendido, é um assunto que é um tema, que não é um tema seu, é um tema de quem está tomando aquele trabalho, né? É um tema de quem
do capitalista, né, e não do trabalhador. Então, mas isso é próprio da sociedade industrial, né, esse que é o ponto, né, a sociedade que tem menos indústria, ou que a indústria tem menos importância nos postos de trabalho, pelo menos, o resultado ele é muito mais importante. O setor de serviços mostra isso muito fortemente, mas também o comércio, assim, o comércio também tem serviço, né, mas o serviço artesanal, enfim, ou manufatura pré-grande indústria, enfim. O resultado ele é fundamental, né? Aquilo que a entrega é fundamental também. No Brasil, então, diferente da Alemanha, que teve essa história industrial, durante a fase da modernização, que a gente sabe que aconteceu ali em torno dos anos 20, 30, né, 1930, teve, numericamente, eu analiso esses dados estatísticos, né, uma maior transferência dos postos de trabalho da economia agrária diretamente para o setor de serviços, né? O setor que se formou ao redor dos centros urbanos, o setor de serviços, ou seja, a nossa industrialização, ela impulsionou mais o trabalho do setor de serviços do que o trabalho industrial, né? Os postos de trabalho industrial eles sempre foram muito pequenos, né? Perto do todo, né? E esse é um trabalho, né, nesses centros urbanos, vamos pensar trabalhos informais, o setor de serviços simples, né, pessoais, que são muito voltados ao resultado, né? Na ausência de uma infraestrutura pública e com o acelerado processo de urbanização, né, e diante de uma grande quantidade de desempregados, né, a gente sabe muito deles, ex-escravizados, né, os trabalhos necessários à reprodução social foram assumidos por serviços predominantemente privados e informais, né? Na construção civil a gente sabe disso, mas também no serviço doméstico simples, transportes, enfim. Quem trabalha muito com isso é o Chico de Oliveira, né, o Peter Singer também tem um trabalho sobre isso, muito interessante, sobre essa transição. E essa orientação ao resultado do trabalho, ou seja, trabalhar com base no resultado e não com base exatamente no esforço, claro que tem uma relação entre as duas coisas, mas assim, receber conforme o resultado foi e continua sendo para muitos desses trabalhadores no contexto brasileiro, o parâmetro mais relevante para a remuneração, né? Essas condições de trabalho ainda hoje se vê em vendedores ambulantes informais, ou informalidade em geral, artesãos, a maioria dos prestadores de serviços informais também, alguns empregados domésticos, né? E outros trabalhadores precários, e mais recentemente ainda, e aí agora já no outro momento, nos serviços plataformizados, né, em trabalhos já flexibilizados antes. Então, essa tendência para o resultado, ela é uma tendência ao mesmo tempo mundial, né, assim, o neoliberalismo ele empurra um pouco as formas de remuneração para metas, né, parâmetros de avaliação do cliente, ou seja, ele envolve a gente mais na realização do consumo, né, isso que um sociólogo alemão o Neckel chama de finalização do mérito, né, ou seja, o mérito sempre foi, segundo ele, né, algo mais voltado para o esforço e passa a ser voltado mais para o resultado. Aí o que eu digo, né, o que eu disse na tese para muitos desses sociólogos sempre foi aí, né, cara pálida, porque aqui ele foi muito frequentemente, muito fortemente ligado sempre ao resultado mesmo, né. Então, né, se a gente for pensar, né, esse quadro do Brasil, que não pode ser descrito por meio das relações de trabalho normais, né, normal no sentido né, desse normatizado, padronizado, seletista, né? A gente teve, sim, uma grande formalização do trabalho, mas o setor informal e essas relações, né, de trabalho, como eu disse, não só informais, mas de várias ordens, né, não seletistas, eles são uma grande parcela, né, muitos momentos, a maior parcela da sociedade brasileira economicamente ativa, né? Então, a ideia do jornada de trabalho, salário seguro, né, essa configuração própria condiciona uma concepção normativa de mérito que é menos padronizada e, em grande medida, mais orientada para o resultado, de fato. Ou seja, minhas pesquisas fazem sentido se a gente for interpretar de acordo com essa história. E, sobretudo, também, se a gente for pensar agora na segunda questão, essa tentativa constante de se distanciar, eu já estou caminhando para o fim, né, se distanciar para o trabalho manual, né? Mas antes de passar para isso, né, então eu acho que com essa tese a gente pode dizer também que o olhar sobre a estruturação do trabalho, experiência do Brasil periférico, desde pelo menos o século XX, o início do século XX, desculpa, seria capaz de antecipar, ou pelo menos mostrar assim, um exemplo de muitos elementos desse chamado mundo pós-fordista, né, no centro da periferia, né? Ou seja, essa reestruturação produtiva neoliberal, ela aparece como uma grande novidade, mas muitas dessas características elas já eram presentes em periferias, né, do mundo, né? A ideia, por exemplo, vários, né, que a gente precisa agir como empresa de si mesmo, ser flexível, polivalente, né, que a gente precisa vender um produto acabado. Todas essas teses europeias e estadunidenses sobre o trabalho atual flexibilizado, plataformizado, mais recentemente,
elas já tinham elas já foram testadas, assim, não é que foram testadas, assim, digamos, conscientemente, né, como um grande complô dos capitalistas, não isso, mas elas já funcionavam de alguma forma no mundo do trabalho aqui no Brasil, né, não só no Brasil, eu digo, mas eu acho que o Brasil é um bom exemplo disso, né, essa normatividade, então, na periferia, ela permanece ela não pertence a uma manifestação recente do capitalismo, assim, né? Ela parece que ela já tem mais tempo um pouco do que isso que a gente chama de um trabalho pós-década de 70. Isso não é nenhum elogio ao Brasil, né? Porque parece que eu estou elogiando. Olha, o Brasil já antecipou, né, o capitalismo. Né? Também não é só uma forma de criticar o capitalismo como sistema de acumulação, né, de alguma forma, que produz também esse outro lado, né, não só o lado se a gente for pensar, né, da exploração do trabalho assalariado, mas da superexploração, alguns autores vão dizer da expropriação na periferia, mas também criticar, sobretudo, a cegueira de parte das ciências sociais, né, que não conseguiu analisar nada para além do seu próprio contexto central, né. Então, a periferia, né, tem os dois lados, né, a gente, digamos, epistemologicamente está numa posição um pouco melhor para entender esses fenômenos. Tanto o lado, digamos, positivo, ou seja, positivo eu digo não de bom, né, mas de realização, quanto negativo, a não realização. Então, o outro aspecto que eu acho que é importante para entender isso, eu já vou caminhando para o fim, é justamente a reprodução da estrutura de desigualdades sociais. Me interessa assim, não pensar exatamente quais são as causas das desigualdades, mas sim o que determinadas desigualdades já existentes produziram ou produzem, né? Ou seja, o que a desigualdade produz, de novo, né? As diferentes desigualdades produzem. O que a desigualdade na Alemanha, o tipo de desigualdade na Alemanha e no Brasil produziram. Isso porque nos meus dados apresentaram algumas coisas que foram relevantes nesse sentido, né? Então, para além da desigualdade de renda, né, e o fato das estruturas de classe serem distintas nos países, né, a Alemanha é um país que tem uma larga classe média, né, vamos dizer mais igualitária, entre aspas, a gente sabe que a relação com os migrantes e a relação histórica com outras pessoas racializadas nem sempre foi a mesma. Mas parece haver diferenças qualitativas entre os países, né? Se a gente puder formular mais resumidamente, já que a gente está com pressa, a estrutura do trabalho do Brasil, ela há muitos anos, de uma maneira muito estável e semelhante, né? Claro, com diferenças, não estou falando que tem só continuidades aqui, tem muitas descontinuidades também, inclusive as continuidades elas precisam ser também comprovadas, né? Que é uma estrutura profundamente racializada. Não é que o mundo do trabalho no resto do planeta não seja racializado também, né? Mas elas têm variações, momentos históricos, elas talvez sejam mais pontuais, né? Na Alemanha mesmo, a imagem do banqueiro judeu na época do nazismo, mas também até hoje a imagem de um árabe comerciante, mas as das mulheres do leste europeu como cuidadoras, né? Então, assim, você escutava alemães idosos falando que tinha que juntar dinheiro para pagar a polonesa deles. Então, assim, a imagem de uma mulher que vem do leste europeu, que para eles é polonesa, né, assim, genericamente, e que vai cuidar deles. E a gente vê esse tipo de trabalho de cuidado também, né, já que, enfim, né, só para dizer, a racialização existe também, e a relação com migrantes, com pessoas refugiadas também, ela tem uma dimensão que tem tem uma relação direta com o mundo do trabalho, no final das contas. Mas no caso do Brasil especificamente, a gente tem uma racialização que ela é muito, vamos dizer assim, que ela foi por uma época muito preto no branco, e depois de um tempo, né, continuou, de alguma forma, naquela cisão, né, claro, com as devidas ressalvas, né, entre trabalho intelectual e trabalho manual, né. Então, aquele trabalho que é um trabalho manual simples, né, digamos, residual, né, que é menos importante, entre aspas, tá, gente? Estou falando na dimensão do discurso, do que aquele trabalho que é um trabalho complexo, né, intelectual, desejável, relevante, né? Então, é uma visão que parece que uma aristocracia do trabalho, né? O trabalho nobre, digno, por um lado, e por outro lado, o trabalho braçal, que é meio sujo, corpóreo, como uma labuta, né? Então, muita gente já escutou ditos como tipo, tem que capinar um lote porque não tem condição de estudar, ou então não quis capinar um lote, estudei, né? Como se houvesse essa dualidade, né? E, de fato, né, a gente vê no Marx está um pouco isso, no John Hatton também, essa divisão entre trabalho intelectual, ou quem organiza e quem trabalha manualmente, ela é uma coisa muito própria do capitalismo. Só que com a racialização, ela provoca a desigualdade racializada na esfera do trabalho, ela provoca uma outra questão, né, que é uma estigma, né, e essa tentativa forte que eu ouvi na minha pesquisa, de se afastar de um trabalho manual, corpóreo, ou seja, até trabalhadores ainda mais simples, né, mas que tinham alguma qualificação, né, eles, ao mesmo tempo,
podiam olhar para cima ou para o lado, mas todos eles tentaram, de alguma forma, se distanciar da imagem de um trabalhador braçal. Então, essa imagem é uma imagem muito pejorativa, ainda, pelo menos no imaginário, né? Por isso que eu acho que isso tem relação direta, assim, a gente pode enxergar isso como uma continuidade, um tipo de continuidade de uma imagem estigmatizada das relações de trabalho, né, desde da escravidão, né? Eu não sou muito assim, não gosto muito de falar, isso aí vem desde a escravidão, porque parece que tudo continuou, né, como era antes. Eu gosto da ideia de que as coisas mudaram um pouco. Mas é claro que na minha pesquisa, na comparação, a gente percebe isso, né, que a racialização do trabalho, ou essa, né, forma essa ausência de dignidade no trabalho manual, ela é uma coisa muito forte, né, ainda. E por isso que uma explicação dela, né, pode passar pela racialização desse tipo de trabalho, né? Então, a persistência dessas, né, reivindicações normativas, né, oriundas da história da organização do trabalho, aponta também para outros mecanismos de exclusão material e simbólica nessa reprodução da desigualdade, né? Então, a predominância da dimensão coletiva do resultado, desculpa, nos casos brasileiros, né, além dessa predominância da dimensão coletiva, é notável uma primazia de padrões argumentativos distintivos e demarcatórios, como eu mencionei, e apresentar o seu mérito como uma forma mais profissionalizada, né, sua contribuição de uma forma mais profissionalizada. Até naqueles trabalhos simples e corporais, ou seja, até os trabalhos simples, braçais e corporais, precisam também mostrar que não são só, entre aspas, um trabalho simples, corporal e braçal, né, porque a imagem realmente parece ser muito ruim, né. Nos casos da Alemanha, por outro lado, essa qualificação ela ainda é muito valorizada, né? Não só no salário, mas historicamente, por causa da história industrial. Então, nessas sociedades industriais, como eu disse, né, esse estudo do Popitz que eu mencionei, que é da década de 50, mostra que o orgulho da classe operária, de serem eles que constroem o país e não os intelectuais, né, e não os gestores, por assim dizer. Tem ainda essa imagem, né, uma nostalgia dos bons tempos fordistas, né, e uma resistência a aceitar outras formas de mensurar a contribuição, né, o mérito, que não sejam pelo esforço, né, ainda tem essa resistência, digamos assim. E, como eu disse, nas atividades simples do Brasil, que anteriormente realizadas por pessoas escravizadas, né, continua após a modernização, devido a vários, né, contextos, a vários fatores que eu reconstruí no texto, sendo desempenhadas predominantemente pela população negra, como a gente sabe, né? De modo que não são apenas extremamente precárias, mas também, de certa forma, estigmatizadas, né? A gente sabe que tem uma mudança aí, né? Mas na modernização a gente pode deixar isso para o debate. Essa situação, então, ela é particularmente desfavorável material e simbolicamente dos trabalhos simples do Brasil e remete em grande parte a essa divisão. Então, para concluir, que já estou chegando nos 50 minutos que eu estou vendo aqui, eu acho que essa história acaba explicando um pouco essa tentativa mesmo de se afastar dessa imagem do trabalho simples, né? Eu acho que as contribuições que a gente tem do meu trabalho, no debate alemão foi muito claro, assim, na banca eu percebi isso também, dos orientadores, né, das pessoas que leram, e basicamente eu, de alguma forma, consigo, enfim, tratar a sociologia alemã que fica falando da finalização, de uma volta para o mérito, do mérito dos resultados, como algo do neoliberal, né, eu consigo, de alguma forma, criar uma matiz nisso e dizer que, na verdade, essa já era uma experiência na periferia, né, essa finalização ela não é uma coisa nova. Como eu disse, isso não é nenhum elogio ao Brasil, né, é uma crítica à sociologia do trabalho, eurocêntrica. Por outro lado, eu acho que tem alguns resultados interessantes para o Brasil também, quer dizer, esse também já é um resultado interessante para o Brasil, mas um que é especialmente interessante, que é pensar na importância ainda, né, da história da escravidão, né, e da escravização de pessoas negras, na nossa estrutura do trabalho, né, na desvalorização do trabalho simples manual, né, que aparece na pesquisa qualitativa comparativamente, do setor de serviços pessoais simples, né, e da própria concepção normativa daquilo que atribui valor ao trabalho, ou seja, quais são os padrões do mérito, né, ou seja, usar a qualificação de uma forma muito, como se a qualificação resolvesse, né, criasse dois mundos diferentes, né, ou dois tipos de trabalho diferentes, né, duas contribuições, uma muito valorizada, outra muito pouco, e pensar a partir do resultado também, são coisas que são muito próprias dessa estrutura. Para concluir aí agora de verdade, eu queria só falar de um ponto, né, que aparece, né, a crítica ao mérito como ideologia, ela aparece teoricamente, de fato, em alguns autores, mas eu entendo, a partir
da minha pesquisa, né, eram conflitos sociais, né, conflitos trabalhistas, então as pessoas formulam críticas também a esse princípio. Ela aparece de uma forma bem, que eu achei bem interessante, né, primeiro, que, por um lado, né, o mérito é visto como uma espécie de naturalização, né, dessas formas de mensuração, e isso é uma coisa que despolitiza o debate, né, se é uma coisa natural, se ela é óbvia, a gente não precisa ter uma decisão política sobre isso. Então, acaba que os conflitos trabalhistas repolitizam, né, essa dimensão da avaliação do mérito, né? Isso é bem interessante como isso funciona e como essa crítica aparece, ou seja, ideológico, na verdade, é o fato do mérito aparecer como natural, como se esses padrões fossem um dado da natureza. Além disso, uma coisa que é questionada é que o mérito é visto de uma forma muito parcial, ou seja, muito fixado, às vezes, em um ou outro elemento, né? Então, quando a gente também trabalha de uma forma parcial, isso também pode ser ideológico, como a gente sabe, porque a gente não tem a visão do todo, né? Então, tem muitos exemplos ali né, tem um exemplo na redução da qualificação, né, da titulação formal, e a sobrevalorização, por exemplo, de alguns aspectos em relação, em detrimento de outros aspectos, né? Então, a desvalorização do trabalho braçal e do cuidado, né, são aspectos também de esforço, né, que a gente for pensar, que são desvalorizados neles, tanto no contexto alemão quanto no brasileiro, mas isso é entendido como um problema. Então, os conflitos trabalhistas, eles problematizam isso, eles dizem, olha, tem coisas que são muito valorizadas e outras que são menos, né, por quê? Então, essa parcialidade, né, assim, uma visão muito parcial. Então, de alguma forma, a mistificação que essas mensurações provocam, como se a gente criar um critério para mensurar, a gente conseguisse, de alguma forma, criar alguma concepção de justiça, né? A gente sabe que no neoliberalismo as formas de mensuração, elas mudam, né? Como se mensura, como vai ser pago uma corrida de iFood, né? Uma corrida de Uber e tal, isso muda, né? E isso não significa justiça. Na verdade, esses padrões são definidos politicamente, né? No caso ali, numa política empresarial, mas também, né, eu quero dizer com politicamente aqui, esses padrões não são óbvios, não são naturais, e não correspondem ao resultado também, é óbvio, porque se correspondesse ao resultado, ninguém lucrava. Né? Enfim, então, em resumo, né, tem esse caráter ideológico do mérito que acaba aparecendo nas críticas, né, essa despolitização, mistificação, né, essa visão parcial, por um lado, né, e por outro, uma ultimíssima coisa, né, é que o mérito ele acaba sendo trazido em algumas lutas trabalhistas como sinônimo de crítica à exploração, né, isso eu acho um ponto muito, muito enfim, eu não discuti isso muito na minha tese, é uma coisa que eu queria trabalhar depois, mas tanto o François Dubé quanto o Klaus Dürre identificam, né, que tem se mudado um pouco o jargão da exploração, da crítica à exploração, para um jargão do mérito, ou seja, não é que eu sou explorado, é que eu mereço mais do que isso, né? Então, eu acho que, né, e só para formular isso rapidamente, né, o fato de que os trabalhadores, né, trabalhos socialmente relevantes, sobretudo, né, ou economicamente muito, muito lucrativos e produtivos, receberem ali, né, no caso, ou pagarem baixos salários, né, é visto como uma exploração e, simultaneamente, como uma lesão ao princípio do mérito, nesses casos, né, em alguns casos que o Klaus Dürre analisa, que o François Dubé analisa, isso apareceu também na minha pesquisa. Qual que é o problema disso? Né? Mesmo que, como ideologia, o mérito continua, então, condicionando os termos e a linguagem das lutas sociais, em alguns casos. É claro que a gente né, pode questionar o mérito ou o desempenho, né, de grupos, né, a desvalorização dele dentro de uma gramática específica do mundo do trabalho. Agora, substituir, digamos assim, o jargão, né, substituir a ideia de exploração pela ideia de mérito, ou pela crítica ao mérito, ela me parece ter uma relação direta com uma linguagem né, que vem, digamos, dessa profusão ideológica do mérito, né? Então, o mérito aparece muito enquanto linguagem, sobretudo, né? Aparece pós-década de 70, né? Os primeiros estudos são década de 50, 60, 70, mas, ou seja, não é uma coisa também que sempre teve no capitalismo esse debate sobre mérito. Mas, né, isso significa, por um lado, também, por um lado, digamos, uma individualização, uma fragmentação da causa, me parece também, né? Apesar disso ser formulado de uma forma num contexto coletivo, de lutas coletivas, né? Então, nesse caso específico, o uso do mérito pode ter relação com essa limitação também do horizonte das lutas políticas, uma crescente individualização das demandas sociais, né? O que aparece também nessa captura das demandas ditas identitárias pelo neoliberalismo, né? A Anna Fraser menciona isso, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é interessante pensar também como que ideologia e justiça, né? Elas são coisas, né? O François Dubé também menciona isso no livro dele, são coisas que elas têm uma fronteira
um pouco difícil de ser traçada. A gente tem que analisar isso com muito cuidado, e esse é um debate que eu queria, no futuro próximo, é, enfim, me debruçar sobre ele. Desculpa me alongar tanto, né? Eu queria falar 40 minutos, acabei falando 57, mas eu concluo aqui, agradeço muito pela escuta, espero ter sido claro, enfim, estou aberto para o debate. Muito obrigado. Eu sou o Thiago, agradeço muito. Para variar, minha câmera deu problema, né? Aliás, hoje tá ótimo isso, né? Enfim, eu queria aproveitar e poder te perguntar uma coisa que talvez seja também muito de interesse das pessoas que estão acompanhando a sua exposição, né? Você fez uma remissão, né, a uma certa mudança, digamos assim, ou pelo menos uma alteração de foco da pesquisa do Instituto, né, sobretudo aí na virada dos anos 60 para os anos 70, quer dizer, uma preocupação maior com o que você chamou de uma sociologia industrial. Quer dizer, quem acompanhou um pouco o trabalho, por exemplo, de autores como o caso do Klaus Hoff, que depois vai acompanhar, né, o Habermas, se não me engano, no Max Planck, não é isso? Percebe, na verdade, uma... Oi? É isso mesmo, desculpa, eu estava com o microfone desligado, mas... Percebe, na verdade, uma preocupação naquele momento em estudar aquilo que o próprio Habermas chamou aí de problemas de legitimação no capitalismo tardio. Quer dizer, essa caracterização do capitalismo tardio e de uma sociedade não apenas industrial, mas pós-industrial, né? Você acha que a sua tese ela se relaciona de alguma maneira a esse tipo de preocupação? Quer dizer, ou mais ainda, você acha que esse tema ele volta à discussão, por exemplo, com com o impacto do neoliberalismo? Porque, claro, muito se falou sobre o fim da sociedade do trabalho, né? Essa expressão, de alguma maneira, foi atribuída, inclusive, ao próprio Habermas de uma maneira um tanto quanto inadequada, quando ele enfim faz o que seria a virada linguística, né, na sua filosofia e mesmo na sua teoria do agir comunicativo, enfim, em que ele, de alguma maneira, procura superar aquela distinção que ele havia feito em primeiros trabalhos sobre, por exemplo, no que se refere à questão de trabalho e interação. Claro, nem vou entrar naquela discussão do tipo, não, a distinção entre sistema e mundo da vida não deixa de ter genealogicamente uma relação com essa distinção. Não estou preocupado com esse tipo de coisa. Na verdade, eu queria, estava, na verdade, interessado em saber se há uma recuperação, digamos, da preocupação de uma sociologia do capitalismo tardio hoje e dos impactos do neoliberalismo sobre a sociedade e mercado, né? E se a sua pesquisa, num certo sentido, se insere nessa discussão. Por exemplo, o próprio Honneth foi muito criticado depois de ter publicado O Direito da Liberdade, no sentido de que ele teria adotado uma atitude um tanto quanto, se não reformista, aliás, se não conservador, ao menos reformista em relação ao capitalismo, quer dizer, e a economia de mercado. Não vou nem dizer a sociedade do trabalho. Uhum. E ele foi duramente criticado por isso, o que teria levado, inclusive, a ele a retomar uma reflexão sobre qual seria o papel de uma ideia do socialismo contemporaneamente, e agora sai também a tradução em português do livro dele sobre o trabalhador soberano, que envolve toda uma recuperação de uma reflexão sobre a sociedade do trabalho. Uhum. Você acha que, que o seu texto, de alguma maneira, ele recupera um pouco dessa reflexão do início dos anos 70, só que agora num patamar de discussão, quer dizer, num contexto de discussão um pouco mais, quer dizer, diferente, quer dizer, no que se refere, por exemplo, ao, ao impacto do neoliberalismo, das novas tecnologias, por exemplo, no contexto da sociedade do trabalho? Será que deu para poder entender? Acho que é um pouco isso.
Sim, deu para entender, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar, assim, eu enxergo muito a relação, o vínculo da minha pesquisa, do meu interesse com essa problemática, com essa temática. Mas eu não trabalho com isso especificamente no meu texto, né? Porque eu tive assim que me limitar a dar poucos saltos. Assim, na verdade, no final da minha fala, eu trago alguns saltos que são meus. Assim, o livro eu termino com falando, enfim, dessa despolitização ou da repolitização do mérito que os conflitos trabalhistas acabam fazendo, né? Um pouco dessa relação, né? Boa parte desses conflitos trouxe questões, né, de gênero, questões raciais, né? Sobretudo no Brasil, de gênero na Alemanha. Mas eu não teorizo muito sobre isso, assim. Eu acho que, se a gente for pensar em relação ao neoliberalismo, tem muitos desses debates que estão aqui na sociologia do trabalho alemã atual que tem relação direta com isso que a gente chama de neoliberalismo, né? O capitalismo neoliberal, o trabalho pós-industrial, pós-fordista, enfim, toyotista, se a gente fosse focar muito na indústria, né? Mas eu acho que é mais do que só a indústria, né? É, e sim, uma espécie de crise permanente que é instaurada, que ela tem a ver, não por último, com a dinamicidade ou com a falta de padrão, né, de estabilidade que esse Estado deixa de prover, ou que ele passa digamos, incentivar essa instabilidade. Eu acho que, na verdade, se a gente for analisar esse debate, esse outro debate com o qual eu não né, enfim, não faço essa relação, mas de alguma forma, o problema é muito diferente quando colocado num país que tem essa tradição do Estado social, né? Ou que tem essa tradição do Fordismo, né? Assim, que tem essa sociedade de massas, como foi, né? E essa transição. Para o Habermas, o momento pós-guerra já cria aquilo que vai ser, né? Vão ser os problemas de legitimação. Mas se a gente for analisar a partir do neoliberalismo, né, o momento pós-década de 70, e esse Clausewitz com o qual eu trabalho aqui, ele é anterior a essa contribuição com Habermas, né? Ele é um Clausewitz um pouco mais jovem, é, como eu disse, né? Tinha acabado sua tese, né, em 68, 69, ela é publicada em 69, depois ele vai trabalhar, depois de alguns anos ainda, um pouco mais para frente, que ele trabalha com Habermas, inclusive, Clausewitz também faleceu há pouco tempo aí, né? Alguns meses, não sei. Mas é isso, né? Esse debate acaba passando um pouco. Eu acho que tem relação, eu acho que esse é um insight muito bom que você está me dando, de tentar fazer essa relação, de pensar nessa relação, o que eu não fiz porque eu estava muito. E eu percebi isso agora, né? Relendo, né, tese e tal, eu estava muito dentro desse debate, né? Enfim, eu tive que me versar nesse debate da sociologia industrial e do trabalho alemã, e acabei fazendo um debate muito interno a ela, assim, sem perceber essa relação mesmo, né? Que eu acho que, de fato, é uma relação que passa do lado, né? Não precisava trabalhar com ela, mas ela, com certeza, tem um vínculo. Então, assim, a minha resposta é, apesar de não ter pensado nisso durante a pesquisa, eu acho que é uma coisa que pode ser feita, né? E eu acho eu acho muito interessante. Não sei se respondi, na verdade, assim, sobre esse interesse do Honneth atual, assim, de lidar com a questão do trabalho, é ainda aquela, um pouco assim, um pouco aquela, não é teimosia, né, mas uma espécie de... Teimosia é um termo ruim, né, porque parece que eu estou criticando, né, mas assim, tentar insistir ainda nessa dimensão coletiva do trabalho, né, como algo que traz para as sociedades, né, algum aprendizado, né, uma dimensão normativa que traz alguma relação com o coletivo, com o social, uma esfera de reconhecimento, né, como a gente sabe, né, que vai valorizar socialmente, né, a sua contribuição para o todo, a sua contribuição da sua biografia, da sua trajetória individual para o todo, num contexto em que isso está deixando um pouco de existir, né, não é que o trabalho deixou de existir, mas o trabalho está mais individualizado, essa dimensão coletiva ela está sendo, isso eu trabalho um pouco, né, assim, a individualização dessa dimensão, né, seja ela meio que provocada pela flexibilização do trabalho, né, seja ela artificialmente provocada dentro de lugares que a dimensão coletiva seria forte. A Amazon fez isso muito, né, é difícil criar um sindicato na Amazon, por exemplo, né, nos Estados Unidos eles criaram, foi uma grande comemoração, mas a Amazon criava, né, nos seus galpões, né, com muita gente, né, horários de trabalho diferentes, as pessoas não trabalhavam sempre no mesmo lugar, tinha tapumes que não permitiam o contato,
se ele dava com, né, sempre um código que passava por uma esteira, né, que era criado também artificialmente, os intervalos tinham que ser feitos em momentos diferentes, não podia ser longo, ou seja, para essa dimensão coletiva ser minada, né? Então, assim, o Honest ainda tem uma esperança de que o trabalho, que a gente consegue, na dimensão do trabalho, retomar isso que é muito importante para a sociedade. Então, eu entendo, assim, um pouco essa, né, por coincidência, eu estava trabalhando com essa questão também, né, com essa dimensão normativa do trabalho, mas ele nunca se afastou disso, né, ele sempre trabalhou com pessoas que estavam ligadas a isso também. Então, achei muito interessante ele escrever sobre o tema, apesar de eu achar que ali tem um pouco uma assim, acho que falta um pouco pensar melhor o que é o neoliberalismo, sabe? Ele nega um pouco esse termo. Tem um texto dele, um debate dele sobre isso, que ele diz, não é neoliberalismo, na verdade, porque isso não é liberalismo, né? O Estado, ele intervém, às vezes ele não, enfim, ele discorda desse termo, né? Então, ele não, eu acho que ele não leva a sério a reestruturação produtiva. E eu já tendo a levar isso mais a sério como algo que mudou muito, muito profundamente a nossa relação com o trabalho, assim, né? Claro que o trabalho de plataforma é um exemplo que a gente sempre tem, né, na ponta da língua, mas em outros lugares, até no serviço público, a gente vê como é que critérios de mensuração são sendo incutidos. Acabou de mudar a lei aí do estágio probatório, né, esse decreto que também mudou a minha carreira, quer dizer, um outro decreto, salvo engano. Eu não fui, isso não está abrangendo a mim, o meu estágio probatório, mas, assim, aumentou a quantidade, tem critérios lá que são de eficiência, enfim. São critérios também que a gente pode dizer estar na administração pública, mas que antes as pessoas lidavam com ele de uma forma diferente, né, do que lidam hoje. Mas eu acho que, né, de uma forma mais ou menos intensiva, né, isso tem ocorrido em vários lugares. Eu acho que isso o Ronald não leva tão a sério nesse livro dele, apesar dele estar consciente disso quando ele diz, né, quando ele diz que isso está acontecendo, né, que a sindicalização está diminuindo, tem uma individualização, mas a resposta disso para ele é voltar ao mundo fordista, né? E eu não sei se isso é possível, assim. Então, essa crise talvez ela seja mais séria um pouco do que ele está analisando. Mas eu acho que a gente, talvez para falar desse trabalho dele, tem que pensar mais detidamente, ler o livro, discutir, né? Mas, assim, só para dizer, a minha impressão é um pouco essa, assim. Talvez eu, mesmo não tendo abordado tanto isso, eu acho que eu levo mais a sério essa reestruturação do que ele leva, assim. Não sei se respondi também. Seu microfone está desligado, desculpa. Eu queria era só... Não, sim, entendi. Na verdade, eu queria só te perguntar isso mesmo. Então, qual seria o papel, digamos assim, né, de um princípio do mérito ou do desempenho, enfim, nos conflitos trabalhistas hoje, né, daquilo que você pôde apurar fazendo esse estudo comparado entre Brasil e Alemanha, porque eu fiquei com uma impressão de que, na sua exposição, de que essa análise, no caso brasileiro, acaba sendo, quer dizer, digo, uma análise de mérito, né? Sim. No caso brasileiro, me parece um tanto quanto mais complexa, porque você me disse que, de repente, uma série de variáveis que, por vezes, não são levadas em consideração na Alemanha seriam levadas em consideração no Brasil. Não entendi mal Não, ou mais ou menos isso? é isso mesmo. Isso pode ter, assim, os fatores, assim, podem ser de ordens diferentes, né? Eu posso mencioná-los, mas no caso do Brasil especificamente, tem uma questão, tem uma politização muito maior do mérito, sabe? Isso é bem interessante. Até então, esses sociólogos todos né, que eu mencionei, alguns deles são, né, tanto o Stefan, né, o Rosinca, que me orientou também, mas também o Neco, eu também tenho, né, tinha um trânsito lá no Instituto, e o Cossiba e tal, eles entendiam que discutir o resultado, né, quando a gente fala de meritocracia, era um problema, né, que era o neoliberalismo. Eu dizia, não, no Brasil a gente discute o resultado coletivo, a gente está discutindo a relevância social, os garis falam do resultado, assim, da importância da contribuição deles no Rio, em 2013, na greve, né, que foi uma das greves que eu pesquisei, e professores, né, cuidadores, cuidadoras, enfim, discutem também o resultado, de uma maneira coletiva, e isso não é exatamente problemático. Além disso, digamos assim, o mérito está menos padronizado, né? Uhum. Na Alemanha, a gente encontra a padronização não só numa equiparação salarial no sentido geral, mas nas tabelas das empresas, né, que a gente tem os acordos, tem, né, enfim, tem figuras muito próximas com as nossas,
mas elas são muito, elas ocorrem mais vezes lá, né? Tem mais. Então, a padronização é muito forte, né? Na legislação também estadual, nas legislações, de tal forma que parece ter uma percepção, assim, de uma estabilidade daquilo que deveria ser a valorização do trabalho, e essa estabilidade, ela vem no mundo fordista mesmo, né? Uma estabilidade da relação assalariada normal, e isso ainda permanece no imaginário, pelo que eu entendi, de trabalhadores e trabalhadores, né? Aquela noção, assim, que tem no Brasil, a pessoa fala assim, não, eu comecei a trabalhar numa empresa, trabalhar a vida toda na mesma empresa e tal. É um pouco, assim, o mais universalizável, no caso da Alemanha, para uma época, né, essa concepção, enquanto aqui, na verdade, acaba que essa instabilidade, né, essa precariedade, assim, essa relação de trabalho que sempre foi muito jogada nas costas dos indivíduos, enfim, como eu já mencionei antes, né, vendedores ambulantes, informais, domésticos, também gerou, acho que um contexto que é mais crítico em relação a isso. Assim. Então, e além disso, professor, a gente tem que pensar também que a greve no Brasil ela é mais arriscada, né? E tem muita greve no setor público. Então, assim, acaba que isso também condiciona um pouco o debate nesse sentido. Mas eu não acho que isso explica por completo, né? O que eu quero dizer é só o seguinte, né? Tem muita greve na Alemanha no setor privado, ou muita greve na Alemanha que ocorre sem muito medo de demissão, apesar de haver demissões, apesar de haver muita retaliação, né? Contratação de trabalhadoras terceirizadas, assim, para substituir, tal, que é uma coisa proibida lá, mas se faz. Mas eu acho que eles têm menos medo de fazer greve, assim, então parece que, e além disso, eles têm um pouco medo do debate público, desculpa, né? Então não medo do debate público, mas eles, assim, querem aproveitar, apresentam para o debate público um argumento que é um argumento muito simples, né, de igualdade formal. Assim, né? Então, olha, só isso que eu estou pedindo, né? E muitas vezes eles poderiam justificar a posição deles na sociedade, muitas vezes podiam fazer isso e não fazem. No Brasil já fazem isso de primeiro plano, né? Antes de falar de qualquer equiparação, que Sim. é uma questão menor. Não sei se respondi, mas Sim. nesse sentido mesmo. É interessante isso, né? Como é que o impacto, digamos assim, daquilo que até pouco tempo a gente chamava de globalização, né? E da globalização neoliberal, digamos assim, tem sobre o tratamento dessas questões na diferença aí entre centro e periferia, né? Vamos dizer assim, né? Eu acho muito interessante. Acho que, na verdade, como a gente conversava antes da gente começar, eu acho que você tem um caminho, digamos, de pesquisa muito interessante para ser desenvolvido daí para frente, né? Sim. Até porque o seu doutorado foi um doutorado em sociologia que se preocupa, digamos assim, com a materialidade, né? Quer dizer, em que as questões teóricas elas participam, sobretudo a partir dessa análise, né? Sim. Quer dizer, dessa rearticulação teórica com a análise empírica, né? Que isso é fundamental, na verdade. Isso de fato aconteceu assim. Eu até devido também a intervenções que você teve também na minha trajetória, né? Na banca de mestrado também você menciona alguma coisa sobre fazer uma reconstrução de fato, né? Partir de fato da praxis, e eu levei isso né, comigo. E isso é uma coisa que no início gera muita insegurança, porque esse resultado aqui é só depois de fato de eu levantar dado e ficar batendo cabeça com esses dados muito tempo. Nada disso que eu mencionei agora, né, sobre a história da industrialização, nada disso eu tinha em mente. Assim, eu levantei os dados com um método, com uma orientação muito boa, né, tanto nas intuições mais, né, mais sobre o enquadramento geral do Rondt, mas, sobretudo, o Foswinkel, ele é um sociólogo profissional, vai dizer assim, né? Então, ele, assim, orientou muito bem essa pesquisa, foi uma pessoa muito presente, e, com base nesse método, a gente foi vendo o que surgia, né? Então, assim, eu não estava esperando isso, assim, não estava esperando exatamente encontrar uma importância, como eu disse, do trabalho dessas, né, enfim, que remetesse à história da industrialização por um lado, uma estrutura de desigualdade racializada por outro lado. É claro que a gente pode achar que talvez tenha isso, mas eu também não estava pensando nisso. Então, esse é um trabalho de fato, assim, eu digo assim,
é um trabalho com a empiria, ele é um trabalho difícil porque é tudo muito, né, você levanta muito, coisas que são muito particulares, assim, você não consegue ver a relação, mas depois, né, avaliando e fazendo, né, o passo a passo bonitinho, a gente tem resultados que podem ser muito interessantes, assim, né, isso que eu achei, no final das contas, fiquei feliz de escrever esse trabalho, apesar de eu entender, assim, que ele talvez precise de um pouquinho mais de, assim, algumas conclusões a mais que eu queria tirar, um pouco mais teóricas, mas que eu não fiz no momento por causa da limitação de estar escrevendo um trabalho dentro do Instituto de Sociologia, né, da Universidade de Frankfurt, que iria exatamente lidar com a empiria, mais com a empiria, né. O Ronit sempre empurrava um pouco, assim, para as teses mais gerais, mas os sociólogos me achavam. Com dois pés no chão, né? Eu acho bom também aprender a lidar com a empiria e daqui para frente conseguir lidar com, pensar, assim, né, nesse recurso, assim, né? Então, de fato, assim, a maior parte a interpretação como um todo só surgiu depois que eu lidei com os dados, assim, antes dela não tinha nada disso, né? Tive que lidar com o livro do Clausewitz, com esse estudo histórico da Ferrari, fiquei procurando, assim, onde que está, né? Onde que tá essa diferença, né? É muito interessante, porque isso deixa os dados falarem, né? É claro que tem uma, assim, tem uma interpretação, é óbvio, né? A gente sabe, né? Uma hipótese, né? Uma orientação. Mas a minha hipótese inicial era basicamente que o mérito era articulado na diferença entre. Tinha um mérito diferente entre trabalhadores qualificados e não qualificados, uma coisa assim. Era uma coisa muito, muito menor, assim, muito menos complexa, se for pensar. Depois os dados eles apresentam assim, nem toda ponta se fecha, né? A gente tem muitas coisas abertas, assim. Né? Eu queria muito não falar algumas coisas sobre o Brasil, não falar algumas coisas sobre os resultados também da Alemanha, né? Mas no final das contas a gente tem que interpretar, né? Tem que lidar com esses dados. E isso traz uma riqueza também para o trabalho, eu acho. Né? Assim, isso não é um autoelogio, não. Eu acho que isso, na verdade, torna um trabalho assim um pouco menos, assim, não tem assim aquela grande tese. A minha grande tese é essa. Não, tem algumas tesezinhas assim, né, que são interessantes, mas que elas não ainda não, né, o enquadramento geral ele não existe assim, né? E você pensa em desdobrar esse trabalho na pesquisa daqui para frente, agora que, na verdade, você voltou para casa, né? Sim, penso sim completamente, né? Eu estava pensando esses dias mesmo, estou pensando agora num grupo de estudos, né, inicialmente, pesquisa que vai ter relação, né, que vai... Eu já dei uma disciplina, na verdade, na pós-graduação do semestre passado, que tinha uma relação direta com isso, né, que era sobre capitalismo, enfim, estruturação do trabalho e ideologia, vamos dizer assim, tentando entender essas, né, enfim, as diferentes formas de pensar a contribuição, mas não só, né, outros ideais, como igualdade, tal, a partir da estruturação do trabalho, mas a gente acabou estudando muito as estruturas do trabalho, né, enfim, trabalhos não, né, não industriais, trabalho industrial, grande indústria, Taylorismo, Fordismo, né, enfim, pós-industrial, e relacionando com essa dimensão normativa. Então, eu fiz isso nessa disciplina. Nesse método, eu estou dando uma disciplina sobre capitalismo racial, mas que não é distante disso, porque justamente também eu quero abrigar pesquisas de pessoas que querem entender as desigualdades, opressões raciais com base numa discussão mais materialista, e eu pretendo agora começar um pouco mais essa pesquisa quer dizer, começar não, continuar a pesquisa nessa relação, né, entre uma análise, digamos assim, do mundo social prático, sobretudo no trabalho, mas não só, né, mas essa relação com a normatividade, assim, a partir de uma pesquisa sociológica, que eu estou dizendo, né, não é exatamente falar o que né, pesquisar teoricamente o que é justiça, mas tentar entender o que as pessoas acham que é justiça, o que é injustiça, né, ainda continuar um pouco nesse tom e tentando interpretar com base nessa estrutura. Eu pretendo continuar isso, mas aí não vai ser exatamente com base na questão do mérito, né? Eu, na verdade, tinha um trabalho sobre solidariedade que eu queria fazer, mas, enfim, é outra história. Mas tem a ver com, mas é tem o mesmo tom, né? Uhum. Essa é a minha ideia de continuidade. Não, essa ideia do capitalismo racial é muito interessante mesmo, porque, na verdade, uma questão que eu acho que seria muito interessante de se trabalhar é um pouco a persistência da escravidão no capitalismo, Uhum. que é um É, tema, por exemplo, que o José de Souza Martins chegou a trabalhar mais recentemente. Quer dizer, imagina um sociólogo de 80 e tantos anos, totalmente ativo, quer dizer, imagina 80 e poucos anos, na verdade,
não significa, se for pensar no caso dos alemães lá, imagina, um capaz de ainda pelo menos uns 20 anos pela frente. Exatamente. E ele tem, e assim, tem surgido alguns trabalhos interessantes sobre a persistência da escravidão no capitalismo, né? Sim. Porque, na verdade, assim, se o capitalismo pressupõe, quer dizer, se o capitalismo pressupõe o trabalho livre, né? Qual que é o lugar da escravidão no capitalismo? É um mero e não é um mero resquício pré-capitalista, né? Quer dizer, o capitalismo, ele, na verdade, ressignifica a escravidão, né? Aliás, o Marx fala muito isso, né? Ele ressignifica, digamos, outras relações, né? Outras relações de produção e as redefine numa relação com o próprio trabalho livre, né? Sim. E, além disso, assim, se a gente for pensar a análise do Marx em relação ao capitalismo, ele fala da tendência do capital em criar o trabalho livre, né, assalariado, mas, assim, se a gente for atualizar, assim, pensar o que estava dizendo, por exemplo, a Rosa Luxemburgo sobre, e que está no Marx também, né, o capitalismo, na verdade, é uma forma de acumulação, né, então, e envolve também o outro, o externo, né. A Rosa Luxemburgo fala que o capitalismo precisa de um lugar do não capitalista para expandir para lá, né? Justamente porque ele, para se manter, ele tem que expandir, ele tem que crescer, ele não pode se manter no mesmo tamanho, né? Porque o valor que entra tem que sair maior depois, tem que sair mais valor no final. Ele precisa dessa expansão, tem o problema da realização também, que está na Rosa Luxemburgo, mas no próprio Marx, a violência e, né, como ele diz, o reino da igualdade, né, da propriedade, da liberdade benta, né, como ele menciona, elas são dois lados assim da existência do capitalismo. Tudo bem que ele fala da acumulação primitiva, pensando nessa violência que é fundante, né? Mas aí acho que a gente tem elementos para pensar, como a Rosa Luxemburgo faz, como que essa violência é sempre renovada, né? E durante o capitalismo. E também tem um autor com qual esse Klaus Dürre, que eu mencionei, com o sociólogo do trabalho, Sim, sim. esse livro aqui, no Teorema da Expropriação Capitalista, né, que saiu na Boitempo, ele até acabou de sair um outro livro dele na Boitempo, não olhei ainda, ele atualizar um pouco essa tese da Rosa. Desculpa, oi? Saiu outro texto dele, porque esse eu conheço. Saiu um outro livro dele, salvo engano, ou tá na pré-venda ainda, mas eu vi um anúncio, né? Vai mostrar como que o capitalismo financeirizado ele continua, né, com essa dinâmica que ao mesmo tempo mantém, né, uma relação específica de trabalho assalariado, cada vez menos, né, e por outro lado a expropriação, a violência, né. Então a Nancy Fraser também no Capitalismo Canibal também menciona isso, né, como que a expropriação é uma dimensão própria do capitalismo racializado, né. Então, assim, a gente está trabalhando muito com essa temática mesmo, e ela é muito interessante porque a gente enxerga não só assim, um estudo, né, com base no Marx, né, nesse materialismo marxiano, mas também as contribuições, assim, que são muito interessantes desses outros autores, como eu mencionei. A Rosa Luxemburgo é muito central nesse debate, mas também outros autores, né, o Eric Williams, que vai trabalhar com a questão da escravidão, e mostrar como que houve uma transferência quase que direta mesmo, daquele capital colonial, da escravidão colonial, para a industrialização, né, das cidades na Inglaterra. Um livro sensacional, assim, com fontes históricas. Sim. É interessante que quando ele está desenvolvendo o capitalismo e escravidão, paralelamente o Caio Prado Júnior estava escrevendo, né? Sim, sim. Sobre o sentido da colonização. Quer dizer, foram autores que não se leram, sim, mas que têm pontos de convergência interessantes, né? Sim, sim. Em que o Caio Prado vai dizer que a escravidão moderna ela é capitalista, né? Então, no Caio Prado, eu acho que, assim, a definição da escravidão colonial como capitalista não aparece tão claro, né, se não me engano. Não, Mas na verdade, parece muito clara, na verdade. eu Ela é tinha muito clara. que ele não falava assim tão explicitamente. Porque, na verdade, o sentido da colonização é o da acumulação originária, né? Sim, sim. Então, Mas como assim? o Brasil nasce capitalista, então, não, quer dizer, a colonização brasileira, a colonização nas Américas ela é capitalista. É um
pouco a diferença dele para o Nelson Werneck Sodré, por exemplo, sim, sim. que vai dizer que tem traços semifeudais, vamos dizer assim. Sim. Mas é que tem também, assim, uma interpretação, acho que passa também pelo debate do Jacob Gorender, né, Sim, sobre o escravismo colonial. que justamente vai dizer que, apesar de ter sido criado, né, enfim, a colonização tem relação direta com o capitalismo, as relações sociais internas não eram propriamente capitalistas porque elas não tinham trabalho livre, né? E eu acho que esse argumento, enfim, aí que tem todo um debate sobre essa transição, né? Esse é um dos pontos centrais também lá dessa disciplina, né? Qual que é a transição? Ah, desculpa, minha câmera, acho que acabou. É, Deixa eu mudar ó, aqui sim. Mas o, para a outra câmera ruim, que acabou aqui. mas essa discussão, você sabe que eu cheguei a fazer uma disciplina sobre essa discussão, trabalhando exatamente esses autores que, de alguma maneira, estavam ligados a uma tradição marxista, vamos dizer assim, Sim. fazendo contraponto, quer dizer, não fazendo contraponto, mas definitivamente não trabalhando com uma leitura, Uhum. digamos, patriarcal, patrimonialista. Quer dizer, eu Sim. não trabalhei com Sérgio Buarque de Holanda, não trabalhei com Raimundo Faoro, Uhum. É né? muito interessante. Nem com Gilberto Freire. Quer dizer, era muito mais pegar o Caio Prado, Nelson Werneck Sodré, o Gorender, enfim, quer dizer, os autores que estão Ah, numa outra tradição. isso foi uma disciplina? Foi na pós, foi Ah, interessante essa eu ter discussão. participado. Foi muito legal essa discussão. Depois eu te mostro como é que foi que eu organizei, porque Esse texto eu vou querer depois, porque... eu tenho, na verdade, o programa com digamos assim, com a sequência dos textos que Ah, foram trabalhados. sim. Porque lá pelas tantas a gente acaba trabalhando com alguns autores que não estão na vertente, digamos assim, Gilberto Freire, Sérgio Buarque Faoro, por exemplo, Sim. mas que não são marxistas, como é o caso do Celso Furtado, mas que tem um aporte interessante para essa discussão. Ou mesmo Florestan Fernandes, dos anos 50, que é É. muito influenciado pela sociologia norte-americana nesse primeiro momento, né? Sim, sim. Então, deu uma discussão interessante. Agora, tem um texto do Nelson Werneck Sodré escrachando com o Gorender, né? Esse texto eu O não... Sodré, ele é um cara que, de certa forma, ele é um etapista, né? Uhum. Ele faz uma leitura etapista, né? Dizendo daquela ideia, né? De que você tem, né, do feudalismo, quer dizer, do feudalismo, do capitalismo, né? E do socialismo, do comunismo, digamos assim, né? E ele, na verdade, critica o Gorender dizendo: você inventou um outro modo de produção. Uhum. A sua pretensão é tão grande que você inventa um outro modo de produção. Quer Sim. dizer, por que não caracterizar, né, como semi-feudal, como ele propunha, né? Sim, sim. Ou já que haveria suas especificidades, né, como ele diz, Uhum. né, ou a posição do próprio Caio Prado, para dizer que a colonização ela já surge dentro do movimento da acumulação primitiva do capitalismo, enfim, Sim. né? Enfim, só sei que no final das contas eu acabei lendo muito o tal trabalhando esses caras da renovação da economia política, quer dizer, da história econômica, tipo o Blackburn, Uhum. enfim, esses caras assim que vão falar muito sobre a questão do tráfico, o Sim. caráter global da escravidão, enfim, na formação do É. sistema do capitalismo. Então, tem uma coisa interessante nisso, nessa tese sobre o que é o capitalismo, né, assim, sobre esse etapismo, né, assim, que é um problema, né, que aí, de fato, assim, uma coisa que aparece, né, uns autores que eu trabalho aqui é o Chico de Oliveira, e, como eu disse, também assim, já tem uma contribuição nisso, para mostrar ou mencionar, né, como o capitalismo, vamos dizer, na periferia, né, mas ele está falando especificamente do Brasil, ele vai manter esses aspectos ao mesmo tempo, vamos dizer, entre aspas, arcaicos, né, e modernos, né. Então, ele discute isso, né, e diz que isso, na verdade, não é, a crítica dele é o dualismo, né, então, assim, isso não significa que o Brasil seja menos capitalista, na verdade, o capitalismo, ele, né, ele apresenta essas duas formas, né, desculpa, né, ele mantém essas duas formas em si, né, então, eu acho que ainda nessa linha, assim, de pensar os momentos, né, tanto de, aí a Fraser vai colocar em termos de exploração e expropriação, né? Ela diz que a expropriação e a exploração elas foram muito separadinhas antigamente no capitalismo
no capitalismo industrial, né, mas na época também da colonização anterior, e que Uhum. hoje ela se torna, na verdade, o capitalismo criou, né, no neoliberalismo, uma figura que é o trabalhador explorado e expropriado, né? Ele é Uhum. explorado e expropriado, né? Um trabalhador que precisa ao mesmo tempo, que é ao mesmo tempo, digamos assim, roubado, né? Que ele sofre quase que um pilhamento, assim, das, sei lá, seja de plataformas, ele tem que oferecer, inclusive, a sua própria, às vezes o meio de produção é ele que tem que comprar, né? Tem que pagar, ao mesmo Uhum. tempo que ele também é explorado. Então ela fala que essa forma está sendo universalizada e a expropriação está voltando para o centro, né? E eu acho Na assim, verdade, a gente teve que lidar um pouco com isso, né, Tiago? Por exemplo, no caso da pandemia, pelo menos, sim, nós estamos aqui usando o nosso próprio computador, é, sendo que nós dois somos professores de uma universidade federal, o meu tá uma porcaria, olha aí. uhum, Aliás, olha a imagem do rosto. sim. Então, mas assim, essa lógica, E eu sou porque, na verdade, para eu poder ter outro computador, eu vou ter que comprar ele, né? sim, claro. Trabalho. A gente vê, por exemplo, as pessoas que trabalham em home office hoje. Elas utilizam, na verdade, do seu equipamento, Sim. né? São elas é que pagam a luz, a energia elétrica, É, a água. as pessoas que se endividam para comprar, para parcelar uma moto e um celular desses que é caro, né? Ou um celular e pagar o aluguel do carro para poder rodar, assim, né? E Sim. esses são os exemplos que a gente tem que a gente mais tem, como eu disse, mas se a gente for pensar em outras formas de trabalho também, isso vai acontecendo, né? Então, assim, Uhum. essa manutenção, isso que parece ser uma violência, que parece uma relação não tão livre, um trabalho não tão assalariado, né? Porque agora você tem que entregar um produto pronto, assim, né? Você tem que fazer tudo. Isso agora está sendo mais a forma mais comum, assim, não é mais comum, mas ela tem tendencialmente se tornado mais comum. Então, parece que de fato não tinha exatamente uma coisa que é meio que sempre, né, que é pré-capitalista, que vai se tornando mais capitalista. Não, o capitalismo, se ele puder acumular, ele vai fazer as duas coisas, né? É um pouco isso, assim, eu acho que talvez a gente pode tirar, assim, dessa Ah, relação. Mas, claro, a questão da racialização, né, do trabalho, e a racialização também da expropriação, no caso das colônias, né, assim, elas se apresentam como centrais, mas são vários aspectos que essas teorias do capitalismo racial, elas acabam trazendo, né, assim, desde esse financiamento, né, que é feito, né, ou as dinâmicas globais, né, a teoria dos sistemas, né, que surge lá com Oliver Cox, por exemplo, passando por essa análise da escravidão, né, na acumulação primitiva, mas também pensando nessas formas de diferenciação e a criação de desigualdades internas da classe trabalhadora, né, uma coisa que também está mais ou menos no Marx, quando ele trabalha com a questão dos irlandeses, né, mas também quando ele fala da guerra civil dos Estados Unidos, mas assim, que é um pouquinho melhor trabalhado, claro, né, posteriormente, e uns estudos que pensam também nas ideologias raciais, né, uhum. no contexto do capitalismo, como que aquelas ideologias raciais, né, do século XIX, sobretudo, fim do XIX, né, algumas do século XX, no Brasil, sobretudo, elas têm relação direta também com um tipo de conformação do Estado capitalista. Então, assim, é bem interessante porque atravessa várias temáticas, né, desde classe, passando por origem do capitalismo, se o capitalismo mantém ou não essa dimensão violenta, né, a ideia de expropriação junto à ideia de exploração, enfim, o tipo de exploração diferenciada, as filas de emprego que são diferentes, né, racialmente pensando. Então, assim, passa por diversos debates, são muito interessantes, que eu acho que podem ser importantes para eu também pensar nas pesquisas nesse campo, né, no futuro, assim, também uma coisa que eu quero trabalhar, com a qual eu quero trabalhar. Mas, enfim. Ah, fantástico, tem muita coisa aí. Eu quero Muita acompanhar esse seu trabalho, que me interessa muito mesmo. sim, Olha, sim, eu quero te agradecer, então, mais uma vez, pela oportunidade que você nos dá, pela sua exposição, por agradeço. trazer a sua reflexão, né? Por indicar, inclusive, caminhos mesmo de pesquisa que vão se desdobrar e que se desdobram a partir da sua tese de doutorado, enfim, Uhum. né? E espero que a gente possa te receber mais vezes daqui Muito para obrigado. frente, Eu fico tá? muito feliz mesmo, pelo convite. Fiquei feliz também com o evento. Não deu certo exatamente a transmissão como a gente pensava, mas eu tenho certeza que a gente vai ter mais oportunidades aí também. E E as presencialmente, nossas né? câmeras, né? As outras câmeras estão péssimas agora. Assim, eu estou realmente no fim de noite, né? Minha câmera estava ótima, agora ela está desse jeito, aí toda Pois quadriculada. é. Mas também de eventos presenciais que a gente possa continuar a conversa, né?
E Sim. muito feliz mesmo de ter sido recebido. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Gente, vamos fechando então, né? Agradecendo mais uma vez a todo mundo que Muito pôde obrigado, gente. vai Rodrigo. acompanhar, né, essa nossa gravação, né? Em razão de problemas técnicos aí, nós não podemos fazer a transmissão ao vivo, né? Mas fica então a riqueza dessa exposição, né, do professor Tiago registrada, e depois nós vamos fazer então o upload, né, para a página do grupo na, lá no YouTube, não é isso? Então tá. Um abraço, então, Tiago. Vamos. Um abraço, Um Marcelo. abração. Um Tchau, abraço, tchau. Rodrigo.